Para esse segundo dia da noite, as muralhas cairão nessa novena a qual nós estamos proclamando. Que todas as muralhas de vício, comportamento compulsivo irão cair. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vamos acolher com muita alegria no nosso meio Douglas. Boa noite, crianças. Deus abençoe a todos. Alegria muito grande estar aqui, para que a gente possa continuar rezando juntos, nessa novena, rezando juntos. O evangelho de ontem ia dizer isso, né? Pedro preso e a igreja rezava. É assim, nós rezamos uns pelos outros nas nossas dificuldades. O livro de Gênesis, no capítulo 1, vai dizer que Deus criou o homem e a mulher. E quando Deus cria o homem e a mulher, Deus faz uma coisa. Primeira coisa que Deus faz quando Ele cria o homem e a mulher. Aquilo que a gente faz de primeiro é algo que é muito importante. Aquilo que a gente faz de primeiro e numa situação marca toda a situação. E quando Deus cria o homem e a mulher, Ele fez alguma coisa. Está ali no versículo 28 de Gênesis capítulo 1. Sabe o que Ele fez? Logo após Ele criar o homem e a mulher, a palavra vai dizer que Deus criou o homem e a mulher e os abençoou. Isso para mostrar para toda a criatura que nós somos feitos como fontes de bênção. Primeira coisa que Deus, quando te criou e pensou, vou abençoar ele, vou abençoar ela. Para ele também ser fonte de bênção. Nós somos chamados a abençoar. Esse é o chamado de Deus para nós. Diga para quem está do seu lado, Deus te abençoe. Diga para quem está atrás de você, Deus te abençoe. Diga para quem está na sua frente, Deus te abençoe. Que essa noite seja abençoada. Que a sua vida seja abençoada. Que a sua família seja abençoada. Que os seus negócios sejam abençoados. Esse é o desejo de Deus. Uma bênção sobre nós. Vamos deixar a palavra dele nos conduzir nessa noite. Abram aí a Bíblia, o aplicativo, quem tiver, na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo de 1 seguintes. Colossenses, carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo de 1 seguintes. Quem encontrou pode ficar em pé. Quem não encontrou também. Quem tem a Bíblia ou o aplicativo fica em pé. Quem não tem, também. Ou seja, todos em pé para proclamarmos a palavra de Deus. Colossenses 3, 1 seguintes. Repita comigo, meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu seja transformado por ela, imprimindo-a no meu coração e tornando-me palavra viva. Amém. São Paulo vai dizer assim, escreve assim: se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima, e não as da terra, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida,
aparecer, então também vós aparecereis com ele na glória. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno: a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Dessas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Outrora também vós assim vivíeis, mergulhados como estáveis nesses vícios. Agora, porém, deixai de lado todas estas coisas: ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes da vossa boca. Nem vos enganeis uns aos outros. Vós vos despistes do homem velho com seus vícios e vos revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Palavra do Senhor. Podemos sentar, crianças, fique com a sua Bíblia aberta aí, para que Deus possa falar conosco. Uma palavra, a princípio, muito dura aos nossos ouvidos. Parece que Deus está puxando a nossa orelha, parece que Deus está nos corrigindo. Mas Deus, quando escreve aos Colossos, é sobre a soberania de Deus. Quando São Paulo pensa em escrever para aquele povo, ele quer falar disso. Que Deus é soberano, que Deus governa sobre tudo e que nós temos a necessidade desse Deus. Então ele está corrigindo de fato, mas Deus corrige quem? Lá em Apocalipse vai falar, quem Deus corrige? Aqueles que ele ama. Deus corrige, quem é pai e mãe corrige os filhos? Corrige ou não? Por que você corrige? Porque você é ruim? Não, porque você ama. Essa palavra, a princípio, parece ser um pouco forte para nós, mas nós vamos entender essa palavra. O tema é: o céu é o nosso lugar. Foi me dado esse tema. Bonito ou não? Repita comigo: o céu é o meu lugar. O céu é o seu lugar. Diga para quem está do seu lado: o céu é o seu lugar. O céu é o nosso lugar. Isso é lindo, isso é muito lindo. Crianças, e Deus nos criou assim. Quando Deus está no paraíso, Deus mexendo com barro, nós somos formados no barro, diz a palavra. Você veio do barro, você foi formado no barro. Isso nós não temos dúvida, que fomos formados do barro, mas nós não fomos gerados no barro. Nós fomos gerados no coração de Deus. Como diz São Paulo aos Efésios, no capítulo 1, fomos enxertados antes da criação em Deus. Você foi gerado no céu. Olha que coisa mais linda. Nós fomos formados no barro, mas gerados no céu. Somos cidadãos do céu de fato. E o céu é o nosso lugar de fato, porque foi ali que Deus nos gerou, no coração amoroso de Deus. Criança, você não foi um acidente, você não foi uma surpresa. Quando você nasceu, você pode ter surpreendido os seus padrinhos, surpreendido os seus avós, você pode ter surpreendido o papai e a mamãe que olhou para você. Olha que menino bonito. Alguns já nasceram cabeludo, outros foi perdendo o cabelo durante a vida, uns nasceram com os olhos azuis, com os olhos castanhos. Você pode ter surpreendido seu pai e a sua mãe, que não sabia do jeitão que você vinha, mas você não surpreendeu a Deus. Você é do jeitinho que Deus planejou, do jeitinho que Deus sonhou, do jeitinho que Deus fez, porque você foi gerado no coração de Deus. Nós nascemos pelo um ato de bondade e de amor de Deus, porque Ele explode de amor e nasce cada um de nós. Nós somos frutos do amor do nosso Pai, do amor da nossa mãe e do amor de Deus.
Quando há concepção ali, quando há concepção, dá para imaginar a figura de Deus Pai colocando em você toda a sua alma. Por amor, criança. Nós somos nascidos e criados por amor. Somos frutos do amor. Somos gerados pelo amor. E assim foi o nosso nascimento. Ficamos no paraíso tão lindo, vivendo na presença de Deus por amor. O céu é o nosso lugar. A nossa origem é o céu. E o nosso destino também é o céu. Não tem como errar o céu, criança. Você não nasceu no céu, origem, e o destino, outro lugar. Não foi assim. Nós fomos nascidos, a nossa origem foi o céu. E o nosso destino é o céu. Não tem como errar. Você já deve ter escutado de muitas pessoas dizendo que ser santo é muito difícil. Já ouviu isso ou não? Quem já ouviu, levanta a mão. Ser santo nos dias de hoje é muito difícil. Já ouviram isso ou não? Pois é, mas a coisa mais fácil que tem é ser santo nos dias de hoje, ou em qualquer época. Porque a santidade se consiste o quê? Voltar para a casa do Pai. Voltar para a minha origem. Voltar da onde que eu saí. Criança, eu sou de Anápolis. Saí lá de Anápolis para chegar aqui em Goiânia. Imagino que eu não conhecesse Goiânia. Eu poderia talvez não chegar aqui se eu não conhecesse. Eu sou de uma cidade muito grande, de Minas Gerais. A cidade chama Douradoquara. É muito grande a cidade. Tem 1000 habitantes. É gigante. É a maior cidade de Minas. É enorme. A maioria aqui talvez nunca ouviu falar nesse lugar. Se eu falasse para você, saia do lugar que você nasceu, a sua origem, e vai lá para Douradoquara, talvez você não chegaria. Porque o lugar de destino é um lugar desconhecido, não é o mesmo lugar da origem. Agora, se você nasce em Goiânia, ou se você nasce em Anápolis, e você tem que voltar para Anápolis, voltar para Goiânia, é difícil? Por que não é difícil? Porque você sabe o lugar da sua origem, você sabe voltar. O céu não é difícil, a santidade não é impossível. A santidade é possível porque é de um lugar que eu saí. Eu não estou indo para um lugar desconhecido. Eu estou indo por um lugar que é indicado por Deus, indicado, orientado pela igreja. Jesus é o caminho, é fácil. Sair de Anápolis e chegar aqui também foi fácil. Não foi nada difícil, eu sabia aonde que é. Ou põe no Google ou aí qualquer coisa. Eu cheguei de Anápolis e cheguei aqui facinho. Agora imagine eu saindo de Anápolis para vir para Goiânia e chegar assim em Manaus. Eu tinha que ser muito ruim, tinha ou não tinha? Tinha que ser ruim ou não? Então, você nasceu do céu, criança. Voltar para o céu é a coisa mais fácil. Diga para quem está do seu lado, voltar para o céu é o lugar mais fácil. Você conhece, é a sua origem. Criança, nós fomos, a nossa origem é o céu e vamos voltar para o céu. O céu é o nosso lugar. Como eu gostei desse termo. O céu é o nosso lugar. É o lugar de origem e é o lugar de destino, é o mesmo. Então o que a gente faz? Se aqui é o céu, aqui é o lugar da minha origem e eu vou voltar para cá, então o que nós estamos fazendo? Estamos apenas dando umas voltinhas. Estamos caminhando, estamos vivendo uma história, construindo uma história, realizando uma história, passeando por esse mundo tão bonito e agradável. E depois, no final do dia, nós vamos voltar para o lugar de origem, que é o céu. A questão, criança, aqui que começa a complicar a palavra de Deus, porque Deus é assim, é que quando eu saio do céu, a sua origem é o céu, amém ou não? Quem é do céu aí, bate palma, bem forte. A
dificuldade consiste em quê? É quando eu saio da minha origem e vou viver a minha história com Deus, a minha história com os meus irmãos, a história com a minha família, que eu perca o caminho e não volte para o lugar de origem. Que algum lugar que eu passear me encante mais do que o lugar de origem. Que algum lugar que eu entrar, por algum caminho que eu percorrer, eu me encante mais do que o meu lugar de origem e me perca. É isso que a palavra está dizendo. Nós precisamos buscar as coisas do céu. Por mais que você esteja vivendo a sua linda história de amor, que nós temos uma linda história de amor com Deus. Nascemos no céu, voltaremos para o céu e viveremos nessa terra uma linda história de amor. É o que nós temos com Deus. Para qualquer lugar que eu vou, vão escutar eu repetindo isso. O que nós temos com Deus, uma linda história de amor. Nós não temos um contrato de prestação de serviço com Deus. Você não está aqui porque você é obrigado. Vocês não estão cantando ou tocando porque estão recebendo. Nós estamos aqui porque nós temos uma linda história de amor com Deus. Por que eu vou à missa? Porque eu tenho uma história de amor com Deus. Por que eu vou num grupo de oração? Porque eu tenho uma linda história de amor com Deus. Nós não vamos obrigado. Nós vamos porque vivemos uma história de amor. Agora, nesse caminho dessa história de amor, criança, muita coisa pode acontecer fora do nosso controle. A gente pode começar a desejar mais as coisas da terra do que as coisas do céu. Imagine você que o céu é a sua história de amor. Imagine que o mundo é o amante, é a amante. Quer acabar com a sua história, quer acabar com a sua vida, quer destruir a sua felicidade. São os prazeres. E aí nós vamos nos perdendo nessa terra, mas o nosso lugar é o céu. Mas Deus nos ama tanto que Ele nos deixa passar por esse mundo, nos amando, nos dando presentes e dons para que a gente possa passar. Uma das coisas é a oração. A oração me faz ficar perto de quê? Do céu. Criança, a oração é a coisa mais linda que existe. Quem já amou na vida aqui, uma vez pelo menos, quem já amou na vida, pelo menos uma vez, levanta a mão. E se a sua esposa e se o seu esposo estiver aí, levanta também. Minta, que é melhor mentir do que apanhar em casa. Quem já amou? Quando a gente ama, a gente gosta de falar com a pessoa amada? A gente gosta ou não? Quando eu amo, eu gosto de falar com a pessoa amada. Eu gosto de ficar na presença da pessoa amada. O amor faz isso. Faz a gente gostar de conversar um com o outro. A oração, o que é a oração? Que não seja uma conversa íntima e filial com Deus. A oração é um diálogo entre você e quem? Entre você e Deus. Entre você e o céu. A oração diz muito sobre o relacionamento que eu tenho com Deus. Porque a oração, se eu tenho uma história de amor com Deus, eu gosto de conversar com Deus. Se eu não tenho história de amor com Deus, eu não gosto de conversar com Ele. Você gosta de conversar com quem você não gosta? Com quem eu não gosto, eu dou volta na rua. Passo na calçada de lá. Mas se eu tenho história de amor com Deus, se eu falo com o céu, eu gosto de orar. Crianças, e o inimigo tirou tanta essa noção de amor de nós, de oração, que muitas vezes quando eu oro para alguns pais que pedem oração para os filhos, eles me dizem assim: olha o absurdo que o inimigo, que esse mundo já colocou na cabeça dos filhos de Deus. Alguns dizem assim: eu não estou fazendo nada pelos meus filhos. A única coisa que eu tenho feito é rezado. Ele está fazendo muito ou não? O pai e a mãe que reza para os filhos, está fazendo muito? Está fazendo tudo. Mas já colocaram no nosso coração que oração não serve para nada. Não, só estou rezando. Imagina nós nessa segunda-feira aqui, o que a gente veio fazer? Se não foi orar, se não foi falar com o céu, se não foi trazer o céu para mais perto de nós,
se não foi para abrir os céus da nossa vida, e querem falar que isso não tem mais importância. E muitos conseguem passar um dia sem rezar, 2 dias, e vai acostumando. Faz a experiência, tem pessoas que ficam um dia sem rezar. Ele vê que ficou vivo do mesmo jeito. Aí no outro dia ele não reza. Ele ficou vivo do mesmo jeito, no outro dia ele não reza. Acostuma a rezar. Criança, a oração é uma conversa com quem eu amo. Conversa com quem eu amo. Tem uma história muito antiga, e eu sempre gosto de contar, história muito antiga. Talvez os mais antigos aí vão lembrar de uma jovenzinha de 9 anos. Morava num campo junto com a família de agricultores. Quando eles saíam para o campo, tinha uma imagem de Nossa Senhora na porta da casa. Os agricultores passavam diante dessa imagem, rezava e ia para a lavoura. Aquela menininha de 9 anos perguntou para a mãe: mãe, o que o pai e os homens fazem diante daquela imagem? E a mãe falou para ela, eles rezam diante da imagem e vai trabalhar. Rezar, o que é isso, mãe? Rezar é falar com Deus, como aquela imagem de Nossa Senhora, eles falam com Nossa Senhora. E aquela criancinha passou a ir lá diante da imagem de Nossa Senhora e falar com Nossa Senhora. E a mãe dela tinha explicado para ela que orar é falar aquilo que conhece, é aquilo que sabe. Aquilo que você sabe, você fala com Nossa Senhora. E ela ia diante da imagem, e eles plantavam couve e alface, e as únicas coisas que ela sabia era isso. Ela chegava diante da imagem e falava couve, alface, couve, e Nossa Senhora ficava falando com ela. Alface, couve, alface, e ela ficava ali quase que entrava em êxtase, que ela ficava escutando Nossa Senhora. E eles começaram a reparar naquela criancinha, o tanto que ela ficava bonita quando ela rezava. Aí foi a mãe que perguntou para ela: filha, o que é que você fica rezando lá, que você fica tão bonita? Ela falou: ai mãe, eu falo daquilo que eu conheço. Couve, alface, couve. E Nossa Senhora fala comigo: couve, alface. E nós ficamos conversando. E a mãe dela falou: filha, não é assim que reza. E eu nem estou falando não estou pregando contra oração fixas, não. Ela falou: não é assim, mamãe vai te ensinar a rezar. Você reza o Pai Nosso, reza o Creio, reza isso, reza aquilo. Ensinou a filhinha dela as orações fixas. Eu não estou pregando contra a oração fixa. E aquela criança começou a fazer as orações fixas. E mais nunca Nossa Senhora falou com ela. Oração, criança, é do coração, é eu e Deus. Oração é aquilo que sai do coração. Nós gostamos de intelectualizar demais as nossas orações. Gostamos e preocupamos em falar coisas bonitas, mas oração é o amor, falando com amor. É o coração falando com o coração de Deus. É o céu se abrindo na minha vida. Oração é isso. Nós perdemos o gosto pela oração. Fazemos oração muito corrida. Criança, nós somos um povo muito doido. E não tem nada mais doido do que oração. Oração é uma coisa muito louca. É uma coisa só doido mesmo para acreditar em oração. Só maluco mesmo para acreditar em oração. Eu tenho um netinho, e ele chama Mateus, e às vezes ele fala assim para mim: Popô, o senhor é muito maluco, mas tem que ser maluco para acreditar em oração. Criança, oração é falar com Deus. Alguém aqui tem facilidade para falar com o prefeito aqui de Goiânia? Tem facilidade para falar com o governador? Tem facilidade para falar com o presidente? Tem facilidade para falar com o bispo? Tem facilidade para falar com o Papa? Você tem? Alguém aqui tem livre acesso a essas pessoas? E com Deus? Você tem livre acesso para falar com Deus a hora que você quer, não a hora que Ele quer. A hora que você quer, no lugar que você quer, não no lugar que Ele quer. Isso é doido ou não?
Isso é muito louco, gente. Falar com Deus. Nós viemos aqui falar com Deus. Gente do céu fala com Deus. Isso é muito louco. Eu falar com Deus tão grande, um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Eu falo com Ele aonde que eu estou. No meu lugar secreto de oração, na capela, ali no seu banheiro, no seu quarto. Você fala com Ele. Isso é doido ou não é? Mas sabe o que é mais doido ainda? Sabe o que é mais doido? É eu falar com Deus e Deus me escutar. Criança, isso é muito doido. Já dá para imaginar? Você já escutou isso de alguns falando assim, ó? Ah, Deus tem coisa mais importante para preocupar do que com a minha vida. Deus tem guerra na Ucrânia. Deus tem não sei o que. Ele não preocupa com a minha família. Já escutaram isso ou não? De pessoas que falam, não, você acha que Deus te escuta, criança? Isso é muito doido. Deus escuta. Dá para perceber que uma noite dessa não é lugar de gente normal? Que você acredita em oração, amém ou não? Fala para quem está do seu lado, você não é normal, não. Você não é normal. Você é meio doido, você fala com Deus. Deus te escuta. Criança, olha o tanto que nós é doido. Já imaginou? Não, a gente precisa ser doido para rezar. Na palavra de Deus, Deus vai colocar um homem dentro de um peixe por 3 dias. Só doido para acreditar nisso. Deus joga maná do céu, pão do céu, todo dia na vida do povo. Quem que é normal que acredita nisso? Deus abre um mar todinho para o povo passar, faz fogo cair do céu, multiplica pão, faz você andar sobre as águas. Nós é muito doido. Repita para quem está do seu lado, você é muito doido. Você está com um problema na cabeça. Você é muito doido. Você fala com Deus, Deus te escuta. Criança, outra coisa mais doida ainda é Deus atender a minha oração. Isso é doido ou não é? Deus atender a minha oração. Senhor, quando você pede por alguém, Senhor, olhe por mim, olhe para os meus. Deus atende. A sua oração é em favor de outro. Isso é muito doido. Certa vez, numa cidade, pregando um encontro, Deus colocou no meu coração para que todos fizessem uma fila e cada um eu iria orar individualmente e cada um falaria o que queria e eu ia orar. Chegou um menininho, uns 10 anos. Eu perguntei para ele, por que você quer oração? Ele falou, quero oração para o meu pai, ele está sem emprego. Eu orei pelo pai dele, aquilo me tocou o coração e eu perguntei para ele, o que mais você quer? Ele falou, pela minha mãe. Minha mãe fica tão triste quando vê o meu pai sem emprego, triste também. E ela está doente, só reza para ela. Rezei para a mãe dele. Fiquei assim ainda com aquilo comovido e perguntei para ele, e você? E para você, o que você quer? Ele falou, não quero nada para mim não. Para o meu pai e para minha mãe tá bom. Se os dois estiver bom, eu estou bem. Se os dois estiver alegre, eu estou alegre. Criancinha de 10 anos. Olha que coisa doida. Pedir a Deus, falar com Deus, Deus ouvir a minha oração, eu pedi para outro e Deus atender na vida do outro aquilo que eu pedi. Criança, quantos de nós não estamos aqui pedindo por outros que não estão aqui, por outros que não acreditam? Quantos de vocês que estão se colocando diante de Deus, entre Deus e o seu esposo, o seu filho, sua esposa, os seus pais, por alguém, e você fala com Deus, Deus escuta, Deus realiza o que você está pedindo na vida do outro. Isso não é para gente normal. E mais doido ainda aquela pessoa que acredita na nossa oração. Pessoas que pedem oração para você, falou, reza por mim. Gente, eles acreditam naquilo que você reza, naquilo que você faz. Deus é assim, criança. Enquanto nós estamos andando aqui nessa vida, nós temos um pedaço do céu que é a oração.
Oração é isso, é falar com Deus, é falar com o meu amor, é falar com a minha história de amor. Não desista de rezar hora nenhuma. Falando um pouquinho mais de oração, mas de adoração, eu costumo falar que a gente vai ficando a cara de quem a gente adora. Aquele que adora dinheiro fica com cara de dinheiro. Aquele que adora problema fica com cara de problema. Aquele que adora enfermidade fica com cara de enfermidade. Você já chegou em alguém e pergunta para ela como ela está e ela já vai dando a lista de enfermidade? Conhece alguém assim? Eu conheço. Você vai falar para a pessoa, bom dia, boa noite, paz de Jesus, tudo bem? A pessoa já vem com a lista. Aí eu estou assim, estou assado, estou desse jeito. Quem adora enfermidade fica com cara de doente. Quem adora problema fica com cara de problema. Você já viu pessoa que gosta de pessoas, que só é problema na sua vida? Tem gente que gosta de problemas, sangue do cordeiro, fica com cara de problema. Quem gosta de dinheiro fica com cara de avarento. Eu vou ficando com o rosto, com o jeitão de quem eu adoro. Eu vou ficando com a aparência de quem eu adoro. Olha que coisa interessante. E eu estou olhando daqui, eu fico tentando adivinhar com que você está parecendo, porque eu sou curioso. Eu estou pensando aqui, gente, quem que esse povo adora? Quem adora Deus fica com cara de quem? De Deus. Quem adora Deus fica com cara de Deus. E nós somos a imagem de Deus, a expressão de Deus, a representação de Deus. Quando alguém olha para você, tem que lembrar quem? Deus. Porque nós somos criados como imagem, eu sou a expressão. Eu sou a expressão de Deus. Diga para quem está do seu lado, você é a expressão de Deus. Você expressa Deus. Você é a figura de Deus. Então, quando eu adoro, eu vou ficando com a cara de quem eu adoro. Olha para quem está do seu lado sem falar nada, disfarçado, disfarça. Olha para quem está do seu lado e vê com que essa pessoa está parecendo. Que ela está com cara de quê? De enjoada, de chata, de avarenta, de doente, de problema. Existe pessoa chata, existe ou não? Você conhece alguém chato ou não? Você conhece alguém chato que mora dentro da sua casa? Conhece ou não? Que dorme no mesmo quarto que você? Dorme na mesma cama que você? E não é seu esposo nem sua esposa não, é você mesmo. Sabe quem que você está parecendo? Eu já estou aqui há alguns minutos, eu já tenho a liberdade de falar. Eu sou assim, eu sou mineiro, vai dando brecha, eu tenho a liberdade. Sabe quem você está parecendo, quem você está adorando, eu olhando aqui de cima, você está parecendo muito com você mesmo. Você tem o seu olho, você tem o seu cabelo, você tem a sua boca, você tem o seu jeitão, você parece muito com você mesmo. Sabe o que quer dizer isso? Que você adora quem? Você adora você mesmo. Você tem a cara sua, você parece demais com você. E nós deveríamos parecer muito mais com Deus. Quando eu adoro, eu vou ficando do jeitão de Deus, da cara de Deus, do andar de Deus, das atitudes de Deus. Vou passar a amar como Deus ama, sorrir como Deus sorri. Vou começar a desejar o bem como Deus. Parecer com Deus é muito bom. É assim, criança. Fica livre de todos os vícios. Como diz a palavra. O céu é o nosso lugar. O céu é o nosso lugar. Tem muitos que acham que o céu é só não pecar. Me desculpe eu falar isso para você. Desculpa eu abrir os seus olhos nessa noite sobre isso. Mas a santidade não consiste em não pecar. Isso só faz parte da santidade. Santidade faz parte em não pecar. E a outra parte é eu me tornar a pessoa de Jesus Cristo na vida do outro. É eu ser instrumento de salvação na vida do outro. É eu voltar para minha casa de uma forma tão diferente, tão
tão estranha, tão doido, que eles vão olhar e falar: o que aconteceu? E você vai falar: ah, você não sabe quem eu encontrei. Você anunciar para essas pessoas, isso é santidade. E para isso o Espírito Santo habita em nós. Você é a casa de Deus. Se você pegar a Bíblia, criança, e eu perguntar para você qual é a parte da Bíblia que mais te encanta, qual é o milagre que mais te encanta, você pode olhar para a Bíblia e falar muitas passagens, mas tem uma que é aquilo que me deixa mais cheio. É saber que um Deus que é tão grande habita em nós, que somos tão pequenos. Nós somos habitação de Deus, casa de Deus. Deus não visita o seu coração, Deus mora no seu coração. Diga para quem está do seu lado: Deus mora no seu coração. Ah, mas quando eu ando por esse mundo, tem as paixões, tem as iras, tem os ódios, tem o amor, tem o vício, tem o pecado. Ah, tem tanta coisa que me faz esquecer o céu. Não, criança, o Espírito Santo habita em você, para te lembrar de quê? Olha que maravilhoso, olha que milagre. Deus habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. Quando eu estou sendo formado, gerado no barro, Deus sopra sobre mim, sobre você, o Espírito Santo, e te dá vida. E o Espírito Santo habita no nosso coração em Pentecostes. Quando eu canto, quando eu oro, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Eu não estou chamando o Espírito Santo lá do céu para ele vir aqui, porque ele já está aqui. Ele habita. É como se eu gritasse para ele: Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, sai aí de dentro, vem manifestar aqui fora quem eu sou aí dentro realmente. Vem me dar força, Espírito Santo, para mim não perder no caminho. Vem, Espírito Santo, sai de dentro, vem para fora, vem conduzir os meus atos, o meu olhar, vem ser a minha força quando eu estou fraco, venha ser a minha saúde quando eu estou enfermo, venha ser a minha coragem quando eu estou medroso. Vem, Espírito Santo, vem para fora. Venha curar quando eu tenho enfermidade. Venha salvar o meu casamento quando eu não dou conta. Venha me proteger quando me desejam e fazem o mal na minha vida. Nós temos o Espírito Santo, criança. O que mais que nós podemos pedir? Só rezar agora, né? Já falamos demais, né? Entendeu a história de amor que você tem com Deus? A sua origem é o céu. O seu destino é o céu. Você não fica nesse mundo sozinho. Deus é contigo. Através da oração você fala com Ele. Ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Isso é muito doido. Deus está dentro. Nesse momento, Deus habita em você. Olha com que autoridade. Criança, antes, na aliança com Moisés, a aliança que Deus fez com Moisés foi o seguinte: Moisés, olha para essa nuvem. Quando a nuvem mover, você desfaz o acampamento e segue a nuvem. Aonde que a nuvem parar, Moisés, você para e acampa. Se vai ficar 3 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, não importa. Moisés olhava a nuvem, era orientado pela nuvem, olhava para cima e olhava do céu. A nuvem mandava no povo de Deus. Depois, quando Moisés morre, que Deus fala com Josué: Josué, Moisés morreu, agora entra na terra prometida. E Josué falou com Deus: vou esperar a nuvem então mexer. A hora que a nuvem mexer, eu desfaço o acampamento. E Deus falou com Josué: a minha aliança com você, Josué, agora é diferente. Não é mais a nuvem. Aonde que o seu pé pisar, aonde que a planta do seu pé pisar, ali eu estou. Aonde que você entrar, eu entro. Aonde que você habitar, eu habito. Isso já foi um avanço tremendo. Agora, quando chegou a nova e eterna aliança, o que que Deus faz? Agora não é onde que você pisar.
Agora é eu dentro de você. Nós temos a humanidade e temos a divindade de Deus em nós. Eu costumo, para a gente orar, eu costumo acordar de manhã e trazer um pensamento no meu coração. Logo quando eu acordo, Senhor, eu trago dentro de mim a humanidade, a terra, o barro. Mas eu trago dentro de mim também o céu, o Espírito, dentro de mim, a divindade. Então dentro de você habita o céu e a terra, a humanidade e a divindade. A terra, o barro, a divindade. E todo dia de manhã eu faço essa oração para Deus. Faça com que hoje eu viva o céu e não a terra, a divindade e não a humanidade. No dia que você acorda, você pode escolher: ou eu quero o céu, ou eu quero a terra. Vou ter atitudes de quem é do céu, ou atitudes de quem é da terra. Eu vou acreditar em Deus, vou acreditar nos homens. Eu vou seguir a Deus, ou seguir os homens. Todos os dias de manhã, quando você acordar, pensa nisso. Hoje o que eu quero? A divindade ou a humanidade? A terra ou o céu? Ele que é do céu, escuta as coisas do céu. Vamos ficar em pé para a gente orar? Ele que é do céu, o evangelho de hoje, de pé mesmo, o evangelho de hoje, aquele chefe chega até Jesus e fala para ele: minha filha morreu. Minha filha morreu. Mas se o Senhor tocar nela, se o Senhor tocar nela, se o Senhor impor as mãos nela, ela viverá. Ele falou segundo o céu ou segundo a terra? A filha dele morta. Ele falou para Jesus: a minha filha está morta. Mas se o Senhor impor as mãos sobre a minha filha, tocar na minha filha, a minha filha viverá. Ele falou segundo o céu ou segundo a terra? Para a terra ela estava morta. E aí o evangelho continua dizendo que uma mulher que estava na multidão, eu tenho a convicção que aquela mulher escutou esse diálogo. Eu tenho a convicção que aquela mulher escutou esse diálogo de Jesus com esse chefe. E aquela mulher escutou: nossa vida, a filha dele está morta. Se ele toca, ela vive, e eu que só estou doente há 12 anos. Ah não, não precisa dele tocar não. Basta eu tocar na roupa dele que eu serei curada. Ela fez conforme o céu. Ela pensou: se ele toca, ele ressuscita morto. Para mim eu não preciso de tudo isso não. Basta eu tocar na roupa dele e eu serei curada. Evangelho de hoje. Aquela mulher estava cheia do céu. Aquela mulher estava cheia do impossível. O que era possível, ela rompeu a multidão. Quem pensa no céu só pensa nas coisas dessa terra. Ah, criança, mas Deus tem coisas do céu. Certa vez orando por uma criança, já estava uma cidadezinha pequena, já estava desenganada. Muita gente tinha ido orar por aquela criança. E um dia os pais me chamou para orar também. Eu fui lá orar, ela falou, os pais: eu já chamei fulano, cicrano, beltrano, eu já chamei muita gente dessa redondeza aqui. Mas a minha filha continua desenganada. E eu disse para aquele pai, para aquela mãe: vocês dois já rezou pela filha de vocês? Ah não, a gente tem chamado muita gente para orar. Vocês dois já impôs a mão na filha de vocês? Falou: ainda não. Falei: então Deus me tocou no coração. Vocês dois, coloquem a mão na filhinha de vocês. Eu vou ajudar vocês a orar. Vocês vão orar, a filhinha de vocês vai ser curada. E se aparecer alguém falando que foi curada pela oração de alguém, não aceitem.
pode falar, foi pela oração do papai e da mamãe. Vamos orar? E orei com aquela mãe, com aquele pai, com aquela criança. A criança foi curada pela minha oração, pela oração dos que foram lá, não pela oração do papai e da mamãe. Crianças, acredite mais na sua oração. O inimigo colocou no seu coração que a sua oração não vale para nada, que a sua oração não serve para nada, mas eu quero dizer para você nessa noite, a sua oração tem poder de derrubar muralha, a sua oração tem poder de abrir porta, a sua oração tem poder de fechar a porta, a sua oração tem poder de fazer aquilo que Deus pode fazer, a sua oração tem poder. A sua oração, mas qual a condição para mim orar? Ser filho de Deus, filha de Deus, isso basta. Você tem direito aos céus, a herança aos céus, não é pelo que você faz, não é se você prega, não é se você reza. O que te dá direito ao céu é filiação divina. Você é filho, você é filha, você é filho, você é filha, você é filho, você é filha do céu, e você tem direito à graça, à herança do céu, só por ser filho e filha. Vamos rezar como filho? Vamos rezar como filha? Coloque a mão sobre o seu coração nessa hora. Abra sua boca em adoração a Deus.